Boa noite a todos. Hoje eu vim na força do amor, tá? Pra cá. A gente usa essa expressão, né? A gente escuta na força do ódio. Eu falei, mas hoje eu estava com muita rinite. Eu falei, não, mas vamos lá. A espiritualidade amiga sempre nos ajuda nessas tarefas. Nós vamos refletir um pouco sobre autoconhecimentos, ciclos de vida e aprendizado. Eu lembro de uma passagem de Jesus muito importante, isso está... Vários apóstolos vão trazer essa narrativa, mas Lucas vai falar daquele momento onde eles estão num barco com Jesus, naquele momento tempestuoso, né? Jesus está acomodado no fundo do barco e os discípulos estão diante de toda aquela tempestade. Algo muito difícil. Eles ficam muito agitados, sem saber muito o que fazer, achando que o barco ia virar, que eles iriam todos morrer. Eles vão ao encontro de Jesus e o acordam do seu sono. Tudo isso tem uma simbologia, né? Mas quando Jesus se levanta, vejamos bem, né? Isso tem uma total relação com o que nós vamos refletir hoje, né? Quando Jesus se levanta, ele fala a esses homens, né? Que eles são homens de pouca fé. Isso tem uma relação muito profunda com o processo de autoconhecimento. Então Jesus, ele menciona algumas palavras e toda aquela tempestade, ela se dilui. Mas será que Jesus via aquela tempestade ou ele já viu outro panorama? Porque Jesus, ele tem uma visão, né? Ele tinha uma visão em relação aos discípulos que eles não tinham a visão de Jesus. E nós geralmente vemos aquilo que a nossa consciência alcança. Às vezes a nossa vida é uma tempestade constante. Mas outra pessoa ao nosso lado pode dizer assim, olha, se você se mover um pouquinho para a esquerda, você já vai ter outro ângulo, você já vai ver outra coisa. Se você se mover um pouquinho para a direita, você vai ver outro ângulo. Se você virar de costas, você vai ter outro ângulo. Então, Jesus, ele via um panorama pacífico, um panorama tranquilo. Era isso que ele via. E o que ele fez naquele momento? Ele tornou visível aos seus discípulos. Olha, essa tempestade não era bem isso que estava acontecendo aqui. É como se a gente estivesse diante disso, de uma sobreposição de percepções ou de realidades. Mas cada um de nós vê aquilo que alcança. Fez sentido isso? Os discípulos passaram a ver a bonança, né? Eles passaram a ver a tranquilidade a partir da visão do Mestre. E nós não conseguimos alcançar escalas maiores se a gente também não utilizar os recursos pedagógicos de Jesus. Nós podemos ver muito mais e muito mais além se a gente utilizar dos paradigmas do Cristo, dos ensinamentos dele. Muito bem. E ele mesmo vai dizer algo muito impactante para nós. Porque se a gente fala e escuta o termo autoconhecimento, todo mundo já ouviu essa frase aqui, né? Autoconhecimento? Acho que todo mundo já ouviu muito falar disso, do autoconhecimento. Mas isso fica um pouco distante muitas vezes. Como é que a gente faz essa prática? Quando a gente vem e caminha dentro dessas fieiras do movimento espírita e do espiritismo, a gente é convidado a um movimento que a gente chama, não movimento espírita, mas o movimento da reforma íntima. Às vezes a gente fica pensando, mas que diacho é isso? O que é? Como a gente faz essa reforma íntima? Porque a reforma íntima e o processo de autoconhecimento são basicamente as mesmas coisas. Então Jesus vai dizer por meio ali, quem registra Lucas, ele vai dizer, o reino de Deus está dentro de vós. É como olhar não mais para o temporal e olhar para aquela paisagem idílica, aquele mar sereno, aquele céu limpo. Isso é o reino de Deus dentro de nós.
Mas não que a gente negue as tempestades, não que a gente negue as dificuldades, mas a gente aprende a fazer limonada do limão. A gente aprende a tirar as coisas boas das dificuldades. Não é que elas não existam. A gente não pode dizer para uma pessoa que perdeu a sua casa numa enchente como essa tragédia que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que perdeu todos os seus recursos, seu trabalho, sua casa, seus parentes, é uma grande tempestade essa. Mas certamente há algo providencial por trás de tudo isso, que às vezes a gente não vê. Às vezes a nossa visão é só da tragédia. Então, quando nós nos antecipamos, e toda pessoa que se antecipa, ela é uma pessoa mais madura do ponto de vista espiritual, que é essa que vai se trabalhando interiormente, porque nós nunca sabemos quando os desafios vão bater na nossa porta. Ou alguém saberia dizer? Nós não sabemos. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque parece que às vezes a gente sofre de uma certa amnésia, né? Às vezes a nossa vida ela está num caminho assim tão fluido. Sabe aquela estrada asfaltada da Europa? Que não tem buraco, que não tem nada, aquela estrada que você não sente o carro balançar. Às vezes a nossa vida está assim. E às vezes isso deixa a gente um tanto descuidado em relação àquela praxis, ou seja, aquela prática que deve ser constante na nossa vida, esse processo de olhar para si. Então, essa passagem, né, o reino de Deus está dentro de vós, ela destaca essa busca pelo divino, porque o que é o reino de Deus, senão a busca dessa divindade, a busca dessa espiritualidade? Porque este mundo onde nós estamos temporariamente, ele não responde todas as nossas questões. Ao contrário, ele vai deixar a gente no vácuo várias vezes. Porque não é neste mundo que a gente encontra as respostas. A gente pode aprender pelo processo da observação, que é uma riqueza tremenda. Olhar para o mundo, olhar para a natureza, como ela é perfeita. Mas as respostas, como diz um ditado, quando o mestre Zen se pergunta para ele, mestre, como que a gente aprende? Como que a gente descobre essa espiritualidade? Como que a gente avança no progresso? O mestre Zen vai dizer, fechando os olhos, que é o processo da introspecção. Mas quando a mesma pergunta é feita ao cientista, um pesquisador, mas, mestre, como é que a gente descobre as coisas? Abrindo os olhos. Então, a gente vai ter que fazer esse movimento. Ora, a gente abre os olhos. Não tem grupo de estudo na casa? Tem que ficar de olho bem aberto, né? Mas existe um momento da introspecção, porque é na introspecção que as coisas fazem sentido para nós. Ou não ainda. Depende do panorama que a gente está alcançando ver. Então, essa passagem destaca a busca pelo divino, pela verdade e pela iluminação que deve começar internamente. Eu gosto sempre de trabalhar um pouco com o simbólico, porque isso ajuda muito a gente entender. Quem veio do movimento católico aqui, levante a mão. Eu vim, a minha família tem essas bases, né? E o que a gente costumava fazer, eu que sempre acompanhava a minha mãe na infância, né? E na igreja, sempre se tinha o hábito de acender velas, né? Não é isso? Em várias práticas religiosas, isso é bonito, nada contra, é uma figura de ilustração. Mas o processo de iluminação, aonde que eu tenho que acender essa luz? Então, essa vela, essa luz, eu tenho que acender dentro. É bonito as velas, mas no sentido dessa luz, eu tenho que acendê-la interiormente. Então, o autoconhecimento é um tema altamente abordado dentro da temática espírita. Tudo envolve isso no fundo, tudo. Porque quando nós nos debruçamos em cima de um estudo da mediunidade, o que a gente está estudando?
Quem está aqui a primeira vez? Alguém? Bem-vinda, então. Então, existem princípios no Espiritismo, e um dos princípios é essa comunicabilidade com aqueles que desencarnaram. Não sei se o Espiritismo, você tem conhecimento do Espiritismo? Então já sabe da mediunidade, né? Ora, quando nós vamos estudar a mediunidade, o que a gente vai estudar de fato? Nós vamos nos estudar, nós vamos estudar como que são essas potências espirituais que estão aonde? Em mim, em cada um de vocês. Ora, se eu vou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que eu vou estudar? Como eu devo me comportar. Como que eu devo me relacionar? Não é autoconhecimento? Se a gente vai estudar a Gênese, que é uma outra obra básica, a gente vai entender todo esse processo de pluralidade de mundos, que eu sou um espírito eterno, que eu já passei por uma fieira de processos para chegar onde eu cheguei, aqui e agora. Eu passei por várias situações para chegar onde eu cheguei. Isso tudo é autoconhecimento. Porque quando a gente não se conhece, e quando a gente não tem... Porque o autoconhecimento, ele nos dá um filtro. Não um, vários filtros. Porque não é qualquer coisa que entra aqui dentro desse ouvido que vai servir. Porque todo esse movimento tecnológico, como a gente tem visto, né? Todo esse acesso tão fácil à informação, por vezes me dá a impressão que parece que a nossa escuta anda um pouco rasa. Porque a gente acaba replicando coisas que a gente não sabe de onde veio. Quem falou? Onde é que estão as bases disso? Sem autoconhecimento, o que a gente faz? A gente sai falando tudo, sem passar por um crivo. Isso é tão perigoso. E é perigoso para a gente primeiro. É perigoso para a gente. Porque às vezes a gente está tendo atitudes que às vezes não são nem nossas, mas a gente é simplesmente levado. Porque um fez, o outro fez, eu também vou fazer. Mas será que isso é certo? E o próprio Kardec diz que é preferível negar 9 verdades do que acolher uma mentira. Mas só tem essa capacidade quem se conhece muito. Porque a verdade, ela faz uma espécie de ressonância na nossa intimidade. Dá uma sensação confortável quando a gente está sendo íntegro. Mas não dá conforto quando a gente não é íntegro. Não dá conforto quando a gente faz algum mal. Não dá conforto em pensar, pega uma arma e mata. Isso não dá conforto. Não dá conforto a briga, o roubo, a maledicência. Isso não dá conforto, porque não é a verdade. Isso é o mal, que é um estado ausente. É um estado o mal é o estado do desconhecido, porque o mal ignora o bem. Percebem como tudo está envolvido no autoconhecimento? E vai ficando fácil para a gente entender que é preciso eu saber de mim. Porque quanto mais eu sei de mim, não a pessoa que está aqui falando para vocês, a personalidade, mas da pessoa íntima, do espírito. Seguimos. Aí acontece nesse processo de autoimersão, ou seja, eu preciso olhar para dentro. E eu vou dizer para vocês que isso não é muito confortável e às vezes não é muito fácil. Porque na maioria das vezes, onde as nossas críticas, elas são tecidas para fora, e enquanto a gente fica metralhando todo mundo, isso significa que a gente está olhando pouco para dentro da gente mesmo. Quem muito metralha, pouco se olha. Porque na medida em que a gente se conhece mais profundamente, a gente percebe que nós não somos perfeitos. Eu acho que essa é a primeira e grande observação do autoconhecimento.
Nós não somos pessoas perfeitas. Então nós erramos. Quem não errou aqui? Se você olha para o seu passado, quantos errinhos a gente poderia puxar assim, rapidamente? Vários, né? Vamos ser bem sinceros para a gente relaxar. Todo mundo já errou. Mesmo a gente não querendo, a gente erra ou não erra? Erra. E às vezes erra por querer. Erra por impulso. Erra por não controlar a língua. A gente erra. Quem não cometeu um pequeno errinho hoje? Está dirigindo e de repente alguém corta a sua frente e você diz, filho de Deus perfeito. Já não é um palavrão, mas tem uma intenção ali, não tem? E assim como isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. E quando a gente passa a ter essa visão, a gente fica mais tolerante com o erro do outro. Mas se a gente não tem a visão de que é falível, e aí a gente pega o nosso perfeccionismo, de preferência, deixa ele lá na gaveta. E a gente vai se olhar como criaturas da obra de Deus que estão tentando se melhorar. Eu acredito que todos nós tentamos ou não tentamos? Tentamos. Muito. Todo dia que a gente acorda e abre os olhos, a gente tem uma oportunidade diante da gente. Só que exige de nós, como diria Jesus, um olhar para si, uma vigilância e a ação, que oração é a ação, é eu tentar de novo, eu não desistir de mim. Você não pode desistir de você nunca. Por mais torto que você se ache, por mais que você pense, meu Deus do céu, essa minha vida desse jeito de novo, isso de novo acontecendo, não desista, porque é assim mesmo. É da vida, é do ser humano, é da nossa jornada. Então isso exige de nós, muitas vezes, cair, mas sempre se levantar. Às vezes a gente levanta com uma dificuldade, mas tem que levantar. Porque uma hora engrena, sabe? De tanto a gente tentar, de tanto fazer, uma hora vai. Uma hora a gente melhora, uma hora a gente mudou de fase. E quando a gente está mais ambientado nessa nova fase, o que a vida faz? Traz outro ingrediente, porque se esse ingrediente viesse antes, a gente não estaria preparado. Então tudo tem um tempo. Então, quando a gente vai exercitando esse autoconhecimento, a gente vai entendendo que tem um tempo. Não é o tempo ali, esse tempo que a gente quer que seja do nosso jeito. Mas é um tempo real, é um tempo divino, é um tempo que é. Então, nesse processo do autoconhecimento, acontece essa reforma íntima e, consequentemente, o aperfeiçoamento moral. E a reforma íntima é quando a gente tem a capacidade de fazer uma autoanálise sincera e ver os seus próprios defeitos. Eu vendo os meus defeitos. Você vendo os seus defeitos. Quais são os meus defeitos? Olha, eu poderia enumerar alguns meus, mas eu nem vou falar em público isso. Mas a gente tem vários, não tem? A reforma íntima é eu comigo mesmo, não preciso ficar falando para ninguém. Olha como eu estou melhor aqui, olha, né? Olha, já não. É um processo íntimo, mas de reconhecimento. E é tão interessante porque a reforma ela é pessoal. Eu não posso dizer, como que é o seu nome? Edgar? Eu não posso dizer para o Edgar assim, olha, Edgar, resolve esse problema íntimo para mim? Não dá, né? Mas, conversando com o Edgar, numa conversa qualquer, ou numa convivência, eu posso ver nele uma coisa que me irrita muito. Mas se eu aproveitar bem, eu vou dizer, puxa, se está me irritando tanto isso, vamos olhar aqui para dentro, porque a irritação está aqui. Aquilo que me irrita muito no outro, geralmente tem dentro de mim. Só que é difícil para a gente, às vezes, admitir isso, né? É aquela pessoa que nos incomoda, ela está sendo valiosa na nossa vida.
A gente tem muitos mestres na vida, assim. Só que, às vezes, o que a gente faz? A gente descarta essas pessoas. A gente não quer conviver com elas. E eu quero deixar bem claro, amar os inimigos. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é dedicado a essa temática, e ainda essa semana eu falei no grupo de estudo que eu coordeno na Casa de Jesus, que eu falei para o grupo e sempre falo para mim, obviamente, de primeira mão, né? Que amar os inimigos é um antídoto para qualquer doença que futuramente a gente teria na vida. É ou não é? Gente, amar o inimigo gera uma saúde fantástica na vida. Porque se a gente é capaz de desejar o bem para alguém que nos queira mal, a nossa saúde espiritual tá tipo bateria de celular, verdinha e cheia. Mas, na introdução desse capítulo, Kardec ele vai trazer uma explicação assim, mas amar o inimigo não é ter para com ele o zelo que a gente tem para uma pessoa que a gente ama. Mas é não desejar mal a essa pessoa em nenhum momento. Não é ficar feliz quando ela se prejudica. Às vezes, ainda pouco antes de chegar aqui, eu falava com uma pessoa conhecida e ela disse, nossa, eu ouvi uma coisa muito chocante hoje. E tudo isso, eu digo, parece que a espiritualidade vai trazendo esses recortes ao longo do dia, quando a gente se prepara para uma exposição, para realmente ir fechando esses raciocínios, porque são coisas da nossa vida prática. E ela disse que ela escutou de uma amiga, que falou assim que um parente de uma pessoa que ela não gostava muito havia desencarnado, e falou assim, ainda bem feito, porque aquela pessoa perdeu o amor dela, e que logo, logo ela morra também. Daí eu falei, e o que você pensou para essa amiga? Eu falei, a gente tem que pensar paz para uma pessoa que fala uma coisa dessa. Só isso a gente tem que pensar, gente, envolver em paz. Porque se na nossa mente passa um pensamento de ficar feliz com a morte de alguém e desejar que essa pessoa morra, a gente não deseja isso para ninguém. Não é trazer o inimigo para perto. Mas vejam só como o desconhecimento das leis faz a gente entrar nas próprias armadilhas. Porque toda vez que a gente pensa mal de alguém, ela está perto ou longe de mim? Está bem perto. Então, toda vez que a gente pensa mal de alguém, desejo mal de alguém, essa pessoa está colada no meu psiquismo. Ela entrou dentro da minha mente. Faz sentido isso? Então, Jesus diz para a gente, sejamos vigilantes, prestemos atenção. Olha como a nossa mente funciona. A gente arma muitas armadilhas com as próprias mãos. E o resultado disso é adoecimento, estresse, dores pelo corpo, insônia, depressão, culpa. É isso. Esse é o resultado de nós nos desconhecermos, de não sabermos usar todo esse manancial de informação e ao mesmo tempo consolo, porque isso é muito consolador. Porque quando falamos de autoconhecimento, nós colocamos nas nossas mãos a nossa vida. O que eu faço com a minha vida, que é a coisa mais preciosa que a gente tem? O que eu estou fazendo com a minha vida? Que resultado eu quero ter ao longo dos meus dias? Em todos os aspectos. No financeiro, no material, na saúde, nas relações, no espiritual. Porque se coisas estão difíceis em alguma área, em algum desses setores, porque Deus é abundante. A natureza é abundante. A natureza é perfeita. Quando a gente se corta, o que acontece? Entram em ação células regeneradoras. Se a natureza não fosse boa, esse corte ia ficar aberto dia sem fio, né? Ia ou não ia? Ia. Então a natureza, ela é generosa, ela é gentil, ela é curadora, ela é boa. As leis de Deus estão na natureza, orquestrando a natureza e orquestrando a nossa vida.
Quando nós estamos disfuncionais em relação à lei, nós sofremos. E aí a vida nos chama. Se conheça. Saiba quem você é. Que poder tem dentro de você. Que força milagrosa nós carregamos dentro de nós. Capaz de nos curar. Capaz de nos regenerar. Que força que é não se revoltar diante de algo que a gente não pode mudar. Tem coisas que a gente não vai poder mudar no momento que a gente quer. Mas se eu me conheço, eu sei que tudo passa. E às vezes no momento mais inesperado acontece uma coisa fantástica na nossa vida. Então o Espiritismo, ele tem uma forma assim tão, eu diria ao mesmo tempo, profunda e fácil de nos fazer entender quem nós somos. Por que a gente está aqui passando pelas coisas que estamos passando? De que forma a gente pode reagir dentro desses processos? Então essa reforma íntima, ela começa quando eu olho para os meus calos. Não adianta querer olhar para o calo alheio, não. A gente tem que olhar para o meu mesmo. Aonde que o meu calinho aperta? Que coisas que eu escuto que faz surgir aquela raiva repentina? Eu tenho várias ainda. Que coisas que alguém me diz que faz eu ficar impaciente? Que situação que eu passo que provoca em mim um sentimento de inferioridade? Será que eu sou a pessoa perfeccionista e que talvez para subir aqui a tribuna para fazer uma exposição eu tenho que demorar mais 20 anos me preparando? Tem um ditado que vale melhor feito do que perfeito. Porque a gente vai se adequando, obviamente, ninguém vai assumir funções as quais não tem um certo preparo, mas perfeitos nós não somos. Chico dizia assim, que havia uma situação na vida dele que deixava ele muito triste, que era decepcionar as pessoas mesmo sem querer. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes pessoas nos decepcionam, mas se a gente leva isso muito a ferro e fogo, a gente perde amigos, perde pessoas queridas da vida. Não conversa com irmãos porque pensam diferente da gente. Sabe, a gente tem que chegar nas pessoas que pensam diferente de nós e abraçar essas pessoas e dizer, tá tudo bem, você pode pensar de um jeito diferente, eu penso de outro. Mas o Espiritismo nos ensina que quando há amizade verdadeira, isso é um tesouro na vida. A gente não pode perder pessoas por melindres. E aí na questão 919, que é uma questão clássica, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? Um sábio da antiguidade Volo disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Ai, mas Rô, quando que a gente faz isso? A gente faz isso o dia inteiro, se a gente quiser. A gente se observa mais. Mas se a gente dispõe daquele momento especial à noite, onde a gente se recolhe, pensa no seu dia. Pense como, talvez hoje vocês possam fazer isso. Mais uma vez a gente possa fazer isso. Deitou na cama, está com o seu chazinho, fez a sua oração. Pensa, será que hoje eu agi bem? O que eu fiz hoje que possa ter ferido alguém? Será que eu falei alguma palavra meio torta? Será que eu pensei mal de alguém? É isso. E se a gente pensou mal, o que a gente faz? Senhor, eu vou mandar paz para essa pessoa. Perdão, meu Deus, que eu possa enviar para ela luz. É isso. É difícil? Não é difícil, o problema é a preguiça. É a nossa invigilância. É possível fazer isso? Sim ou não? Vocês estão meio desanimados. Sim. Então a gente pode fazer. A gente pode fazer isso. E quanto mais você vai fazendo esse exercício, mais rápido a nossa consciência ao longo do dia vai dizer, puxa, Rô, pensou uma coisa ruim, a consciência já vem. Eu não devia ter pensado isso.
Ou falei uma coisa, puxa, não devia ter falado. Pô, como que é o seu nome? A Bia. Puxa, Bia, desculpa, não devia ter falado isso. A gente vai ficando mais rápido. Mas isso não vem de uma hora para outra. A gente precisa ser disciplinado na nossa prática. Então, o pensamento, né? Dentro desse campo do nosso pensamento, né? O pensamento e o autoconhecimento, eles andam muito junto. Os franceses, há uns anos atrás, eles fizeram uma pesquisa, eu considero essa pesquisa espetacular. Porque eles fizeram uma medição de pensamentos, assim. Em média, quantos pensamentos a gente tem por dia? Quantos vocês acham? Quantos pensamentos a gente tem por dia? Pode chutar alto. Milhares, quantos milhares? Hã? Por aí. Quase 100 mil pensamentos. Agora, desses 100 mil pensamentos, o que realmente é útil? Quantos por cento? Vamos chutar aí. Foi um chute muito alto, bem generoso. Isso já é um espírito na categoria, deixa eu ver, sei lá, talvez de um Divaldo Franco. 25%. 7%. 3%. Então, o que a gente pensa na maior parte do tempo? Na verdade, a gente não pensa, a gente repete as nossas asneiras, sabe? A gente pensa a mesma bobagem, a maior parte do tempo. A gente está pensando a mesma bobagem. Porque se as coisas estão acontecendo do mesmo jeito na vida, a gente está pensando direito ou está pensando torto? Se a gente está vivendo o mesmo problema, a gente está pensando as mesmas coisas. Mas aí Jesus de novo diz assim, olha, a gente precisa vigiar a mente. Se a gente começa a ser mais atento, a gente, puxa, pensei isso de novo. Penso o oposto. O que eu quero da minha vida? Será que eu tenho o hábito de todo dia pensar no que eu quero? Na saúde que eu desejo, na forma de ser, nas coisas que eu quero conquistar, no estudo que eu quero fazer, inclusive nos bens que eu quero adquirir. Porque o problema, gente, o problema não está, por exemplo, nesse computador. O problema não está no dinheiro, o problema está nos espíritos que usam dessas ferramentas. Porque tudo é uma ferramenta que Deus nos deu. Eu tenho, por exemplo, clientes que são milionários e eu sempre digo, que bom karma, eu falo assim para eles. Você ter 3 mil funcionários na sua empresa, 5 mil funcionários. Que coisa boa! Provavelmente tem o triplo de pessoas por trás desse número de trabalhadores que trabalham nessas empresas. Que coisa boa dar trabalho. Que coisa boa você ter o seu duplex, a sua cobertura na Avenida Atlântica, ter o seu carro importado, a sua casa em Miami. Que maravilhoso é isso, mas lembre sempre que você não é nada disso. E as pessoas gostam de ouvir isso. Porque a gente pode ter tudo o que a gente quiser, mas a gente vai deixar tudo. Desencarnar significa deixar tudo. Morrer significa ficar apegado a tudo. Pessoas morrem, mas não descolam das suas coisas. Então, o autoconhecimento vai fazendo com que a gente entenda que se eu quero ter uma vida, eu preciso pensar essa vida. Puxa, eu quero dominar esse estudo, eu quero compreender melhor esse arcabouço de conhecimento espírita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler todo dia. Mas eu tenho a disciplina de uma leitura diária, de um estudo constante? Percebem que tudo vai demandar de nós, isso é o autoconhecimento. A pessoa que se conhece, ela tem disciplina na vida dela. Com o horário, com o que ela come, com o que ela faz, com o exercício que ela faz, porque ela sabe que o resultado de um cuidado maior vai ser um resultado bom. Porque se a gente não está tendo um resultado bom numa fatia dessa roda da vida, eu estou esquecendo de olhar para esse lado. O que eu preciso conhecer mais disso para isso melhorar? Então a gente precisa ter esse cuidado com o pensamento. Aceitação das próprias falhas,
já falei bastante. E aí eu pensei aqui no homem de bem, né? O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu tive a oportunidade de estar em Uberaba um período da minha vida para conhecer um pouco mais a obra do Chico, e eu tive a oportunidade, e agradeço a Deus muito, de ter conhecido amigos pessoais do Chico Xavier. Pessoas de 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, 90 e poucos anos. Então eu estava na mesa, lá na casinha da prece, e o tema que saiu foi o homem de bem. E essas pessoas diziam assim, nossa, o Chico era um homem de bem na Terra, porque ele cumpria exatamente aquilo. Então, a título de autoconhecimento, tem 20 características dentro dessa passagem, e eu trouxe elas para que a gente se inspire. Das 20, nós vamos escolher uma. Todos nós, combinado? Está muito desanimado com o autoconhecimento, meu povo. Vamos escolher uma? Então, a primeira é fé em Deus. Quem tem fé em Deus inabalável? Aconteça o que acontecer, a fé em Deus é inabalável. Primeira característica. Cumprimento das leis divinas. Conseguimos cumprir na íntegra? Terceiro, caridade e amor ao próximo. Vamos pensando numa característica. Desapego dos bens terrenos. Quinta, pureza de coração. Alguma coisa aqui vai bater, certo? Humildade. Desinteresse material. Perdão das ofensas. Benevolência. Benevolente é aquele que é bom para com as faltas, as falhas do outro. Indulgente. Indulgente tem paciência e também ele é paciente com o outro, com aquele que erra. Respeito ao direito dos outros. Em época de eleição, todo mundo devia ter meditado diariamente sobre isso aqui. Vou repetir, ó, respeito ao direito dos outros. Isso facilitaria o convívio. Porque se eu respeito que o outro tem um gosto, a mesma coisa. Eu acho um treino maravilhoso a gente conviver com pessoas diferentes da gente. Porque é fácil a gente estar dentro da casa espírita, ainda assim tem, às vezes a gente é o osso de pescoço de girafa, né? Porque não é só um ossinho de pescoço, né? Às vezes a gente tem o brilhantismo de ser um osso de pescoço, né? Ou seja, uma situação mais difícil de relacionamento. Respeitar o direito do outro. Às vezes a gente quer empurrar o outro na marra a entender certas coisas. Ele não vai entender. Se eu não entendo o direito dele, como é que eu quero obrigar ele a entender o meu direito? Respeitar o direito. Olha que prática bonita essa para a gente fazer na vida. Bondade, ó, justiça, misericórdia. Misericórdia, eu confesso que isso está muito além para minhas perninhas. E misericordioso mesmo é Deus, né? Porque Deus perdoa todos os seus. Deus ama todos os seus filhos, indistintamente. E como diz Jesus na parábola da ovelha que se perdeu, Deus ama tanto que ele se dá, assim, ele se dá, não é ao trabalho, ele se dá ao amor de pegar aquela ovelha mais rebelde e trazê-la no colo. Isso é misericórdia. Isso a gente vê em Jesus, em São Francisco, e Chico Xavier, gente, ele passou por poucas não, muitas e terríveis na vida dele. E nunca se via esse homem levantar a voz. Não se via esse homem blasfemar, falar mal de ninguém. Tinha cartazes dentro da casa do Chico, aqui não se fala mal de ninguém. A gente tem que adotar essa técnica, né? Botar esse cartaz espalhado em tudo que é canto da casa, né? Aqui não se fala mal de ninguém. Isso é autoconhecimento. Porque na menor possibilidade a gente já dá uma faladinha, não é? Ou ninguém fala nada, só eu que falo. Acho que só eu que falo. Desculpem vocês. Compreensão
das fragilidades humanas. O homem de bem compreende. E eu falei para minha amiga, para essa mesmo que contou esse caso que a pessoa morreu e ela ficou feliz. Eu falei para minha amiga, às vezes a pessoa, ela mesma que está falando isso, ela é levada mais por uma situação do que propriamente fazer aquilo de vontade própria. Isso é a fragilidade humana. Às vezes nós estamos sendo levados pela massa, por isso que autoconhecimento é importante. Porque automaticamente vem um crivo e a gente pergunta, será que isso é certo? Será que é bom? Será que se eu tivesse no lugar daquela pessoa, será que se fosse eu, o meu pai tivesse morrido, como que eu ia reagir se alguém falasse assim, bem feito, hein, Rô, que teu pai morreu, tomara que você morra logo. Como que eu ia ficar? Porque foi isso que essa pessoa falou. Mas a gente tem que ter paz na mente para não desejar mal. Olha o cuidado que a gente tem que ter, porque é muito fácil a gente desejar mal. Nossa, essa pessoa ali falando isso não tem coração. Não, a gente tem que cuidar com a nossa mente. Porque é fácil a gente emitir juízo de valor. Alegria com o bem alheio. Isso também é legal, né? Ficar feliz quando alguém tem conquistas. Não invejar. Resignação nas provações da vida. É uma característica do homem de bem. Sinceridade, não sincericídio. Sincericídio é, eu falo tudo que eu penso. Eu digo tudo que eu penso. Não, isso não é sinceridade. Às vezes a gente mata o outro falando tudo que a gente pensa. Sinceridade é a gente primeiro ser sincero com a gente mesmo. Afabilidade, ser doce, ser gentil. E moderação. Quem já escolheu o seu? Eu já sei o que eu preciso trabalhar na minha listinha. Uma boa lista, hein? Uma boa lista para a geladeira. Se quiserem, depois eu mando aí para casa e distribui para o pessoal no grupo do WhatsApp. Você escolhe um e põe na geladeira. Sei lá. Afabilidade. Coloca isso como meta. Até o final do ano. Trabalhar isso. Isso é autoconhecimento. É assim que a gente vai reformando interiormente. E para a gente finalizar, a gente podia varar a madrugada falando, né? Dos causos todos. E aí, lá na Revista Espírita de 1863, há um espírito que dita uma mensagem, que ele fala sobre autoconhecimento, agora me fugiu o nome dele, La Fontaine. É junho de 1863. Ele fala sobre autoconhecimento. Mas, na mesma revista, tem um item que chama A Melhor Prece, e eu só selecionei uma frase. E a frase é essa aqui. Estudai-vos a vós mesmos, pois o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Sem essa chave, permanecereis à porta do templo, sem jamais poderes penetrar. O autoconhecimento é a chave. Aonde que é o templo? Jesus disse que é o nosso coração. Ele diz, construir um tabernáculo no coração. O tabernáculo eram as tendas, da época de Jesus, da época do judaísmo, onde faziam todas aquelas práticas judaicas. Então, o tabernáculo é o templo. A chave está na sua mão, como na minha. E esse processo de autoconhecimento dá trabalho, mas é bom. O autoconhecimento só traz coisas boas. Então, se você se dispuser, hoje à noite, fazer a reflexão antes de dormir, já é um primeiro passo para o teu autoconhecimento. Muito obrigada ao convite da casa e a gentileza de vocês em me ouvirem. Muito obrigada.